Beleza, estudante? Tudo bem com você? Vamos para a nossa primeira aula de trigonometria, logo depois da vinheta. Seja bem-vindo ao canal Matemática com Flavião, eu sou o professor Flávio Souza e na aula de hoje a gente vai começar a falar de trigonometria, certo? A trigonometria é um assunto que começa aí na vida dos estudantes, lá no final do ensino fundamental, né, no 9º ano, e depois ela percorre aí todo o ensino médio. Tem uma porcentagem bem grande aí no primeiro ano do ensino médio, um pouquinho no terceiro, e dependendo do material que a sua escola usa, ela vai pulando aí nas séries, né? Mas durante todo o ensino médio a gente trabalha com trigonometria. E é um assunto aí recorrente nos grandes vestibulares. Por isso vale a pena estudar passo a passo. O que eu fiz aqui? Vou organizar uma playlist passo a passo, começando desde o comecinho. Se você não entende nada de trigonometria, você vai entender aqui, certo? Então, o meu objetivo aqui, deixa eu só organizar o vídeo. O meu objetivo aqui é te passar a trigonometria do zero. Lembrando que se você não é inscrito no canal, ó, ative o sininho aí para receber notificações de vídeos novos. Se inscreva porque é muito importante. Toda vez que eu postar um vídeo, você vai receber uma notificação. Então vamos para a aula, sem enrolação. A trigonometria está aqui, ó. Então, aula 1, trigonometria. Vai ser tudo organizado, bonitinho, para que você não se perca, beleza? Então, vamos começar primeiro com a palavra. O que quer dizer a trigonometria aí de uma maneira bem simples? Vou trazer conceitos simples para vocês. Então, dividir essa palavra em 3 partes. Ó. O tri vem de 3. O gônus aqui, ó, vem de ângulos ou lados, ou seja, a gente vai estudar os lados e os ângulos dos triângulos. E o metron vem de medida. Então, o que a gente vai estudar? O que a trigonometria estuda? A medida dos 3 lados ou dos 3 ângulos de qualquer triângulo. Primeiro, a gente vai focar no triângulo retângulo, porque lá na frente tem a lei dos senos e a lei dos cossenos, que a gente vai ver ainda, fica tranquilo, que permite a gente estudar a trigonometria em qualquer triângulo, certo? Mas o nosso foco agora é no triângulo retângulo. Então, de onde vem essas definições aqui, ó? Gônus, metron, vem da Grécia. A gente sabe que a geometria, a trigonometria, foi bem estudada aí pelos gregos. Então, tem uma base forte aí grega. Então, quase tudo vem da Grécia lá. Vamos começar, então. O triângulo retângulo. Primeiro, a gente tem que saber o que é um triângulo retângulo. Existem vários tipos de triângulo, mas o que é um triângulo retângulo? Então, desenhei um retângulo aqui, ó, e coloquei esse símbolo aqui, ó, esse quadradinho com essa bolinha aqui, ó. O que quer dizer isso? Quer dizer que esse ângulo é um ângulo reto. Então, formei um retângulo, os lados opostos aqui de qualquer retângulo, eles são paralelos, né? São iguais, paralelos, e os lados aqui adjacentes, eles formam 90 graus entre si. Então, quando tiver esse símbolo aqui, ó, eu já estou dizendo que aqui é um ângulo reto. E aí, o que eu faço para achar um triângulo? Eu pego e traço uma diagonal aqui, ó. Então, eu tinha o retângulo, ó. Eu tinha o retângulo, tracei a diagonal, eu dividi esse retângulo em 2 triângulos. E não é um triângulo qualquer. Não são 2 triângulos quaisquer, são 2 triângulos retângulos, certo? E aqui, ó, esse símbolozinho aqui sempre está me dizendo que esse ângulo tem 90 graus. Então, se tiver esse símbolo, eu posso afirmar que esse ângulo é um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Se não tiver esse símbolo, eu tenho que provar que esse ângulo vale 90 graus, certo? Não adianta você olhar o desenho, tá bem retinho ali, você falar, ah, parece que tá certinho ali, então é 90 graus. Não pode fazer isso, certo? Então, ó, desenhei um triângulo agora, então a gente viu aqui que pegando um retângulo, traçando uma diagonal, eu acho 2 triângulos retângulos, então esse aqui vai ser o nosso objeto de estudo, o triângulo retângulo, certo? Então, tem o triângulo ABC, então AB é um lado, AC é outro lado e BC é um outro lado, certo? Depois a gente vai melhorando isso aí. Quanto vale cada lado? Então, ó, o vértice A aqui, ó, onde está o vértice A, onde está o ângulo reto, quando eu coloco uma letrinha para representar o valor, eu sempre uso aí por convenção a letra minúscula. Então, os vértices são representados por letras maiúsculas e os valores são representados por letras minúsculas, para a gente padronizar, para ficar mais fácil o estudo. Então, se eu coloquei um azão aqui, ó, o lado oposto aqui ao azão é o azinho. Então, quanto mede esse lado do triângulo? Mede azinho. Ó, Bzão tá aqui, ó. Quanto mede o lado oposto ao vértice do Bzão aqui, ó? Bzinho. E o outro aqui, ó, Czão tá aqui, Czinho tá aqui.
Então a gente usa essa lógica aí para ficar mais fácil o nosso estudo, beleza? Só que esses lados aí do triângulo, eles recebem nomes especiais pelo fato de ser um triângulo retângulo. A gente vai ver isso agora. Então, ó, eu posso afirmar que esse triângulo que está aqui em cima é um triângulo retângulo em A, ou seja, o ângulo reto está no vértice A, beleza? Se tivesse escrito aqui triângulo retângulo em B, então o ângulo B valeria 90 graus. Se tivesse retângulo em C, o ângulo C valeria 90 graus. Continuando aqui, ó, quando eu faço um triângulo retângulo, esses lados que valem A, B e C, eles recebem nomes especiais. O ladinho que vale A lá, ó, esse lado aqui, ó, que é o maior lado do triângulo, ó, ele é a hipotenusa do meu triângulo, certo? B e C, ó, B e C são os catetos. Então, ó, são os lados que estão adjacentes aqui ao ângulo de 90 graus, ó. Então, os lados que formam 90 graus, eles são chamados de catetos, e o lado oposto ao ângulo de 90 graus é a hipotenusa. E não importa a posição do triângulo, posso desenhar esse triângulo de ponta cabeça. Você vai olhar para o ângulo reto e vai apontar para o lado oposto, vai ser a hipotenusa, certo? A gente vai ver isso mais tarde nos exemplos que a gente vai fazer, talvez não nesse vídeo, mas em outros. E aqui, ó, a hipotenusa, ó, o que eu acabei de falar, ó, a hipotenusa sempre está oposta, ó, ao ângulo de 90 graus. Então, ó, a hipotenusa é o A, o ângulo de 90 graus está aqui. Sempre está oposta. Se você ficar na dúvida de identificar, sempre guarda essa definição. Beleza? Quando eu tenho três lados, definir os catetos e a hipotenusa, eu tenho outro cara aqui que eu vou trabalhar com ele, certo? Que é o Teorema de Pitágoras. A gente começa a estudar o Teorema de Pitágoras e depois entra nas razões trigonométricas, que é o seno, cosseno e a tangente, que você vê aí na sua escola, certo? Mas o que diz o Teorema de Pitágoras? Ó? Então, eu tenho um triângulo retângulo qualquer aqui, ó, peguei o mesmo, certo? Então, o A é a hipotenusa, o B é o cateto e o C é o outro cateto. O que o Teorema de Pitágoras diz? Ó? Ele dá essa formulinha pra gente, essa expressão, ó. Ele está dizendo que A ao quadrado, né? Porque eu coloquei a letra A aqui. Poderia ser qualquer letra. A gente usa o Azinho para padronizar, né? A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Tá, mas o Teorema de Pitágoras, eu não vou falar A ao quadrado, B ao quadrado e C ao quadrado. Eu tenho uma definição. E qual é a definição do Teorema de Pitágoras? Ó? O quadrado da hipotenusa, ó, percebe que o A está ao quadrado e o A é a minha hipotenusa. Então, ó, o quadrado da hipotenusa é igual, ó, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ó. Então, quadrado do cateto B, quadrado do cateto C, e eu vou somar esses dois quadrados. Então, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Todas essas definições só valem para triângulo retângulo, certo? Então, esse é o meu primeiro vídeo aí sobre trigonometria. Depois, o que a gente vai fazer? A gente vai provar que esse teorema de Pitágoras ele é válido. Então, existe uma demonstração matemática que prova que realmente o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. A gente vai validar esse teorema aí, certo? Então, espero que você tenha gostado, espero que você tenha curtido. Esse foi o primeiro vídeo. Acompanhe a playlist, eu vou bem passo a passo, bem na manha, para que você goste, certo? Voltando aqui, ó, não esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho aí para receber notificação de vídeos novos, certo? Comente, curta, compartilhe, porque isso é muito importante para você e para o crescimento do canal, beleza? Fui, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.